Bom, vamos continuar falando de derivada covariante. E uma coisa que eu quero enfatizar bem em derivada covariante, porque é uma coisa que eu costumava me enrolar, é a seguinte: às vezes a gente escreve a derivada covariante de um tensor ou de um vetor. Vamos ficar com vetores por enquanto, da seguinte forma: eu vou escrever da componente do vetor dA dt, de tal, por exemplo. Você vai ver vários livros descrevendo isso. E a gente chama isso de derivada covariante de um vetor. Muitas vezes você vai ver da seguinte forma: nabla mi ani. E às vezes a pessoa se confunde o que é a derivada covariante e qual é a relação desse ddt com esse nabla. Eles são bem parecidos, é a mesma coisa, quase a mesma coisa, pelo menos, é a mesma ideia, só que com aplicações um pouquinho diferentes. A ideia é a seguinte: como eu falei, a derivada covariante é uma derivada entre de algum objeto, no caso um vetor, definido em dois pontos da variedade. Eu tenho, na verdade, um campo vetorial. Então, existem vetores definidos em vários pontos da variedade, um em P e um em Q. E eu quero saber como é que esse campo vetorial está variando de P para Q. Só que eu não posso pegar o campo vetorial em Q, o vetor em P, em Q e diminuir dele em P, porque eles pertencem a espaços vetoriais diferentes. Eu não posso fazer isso. Então, o que eu tenho que fazer é transportar o vetor de P para Q ou trazer o vetor de Q para P, por exemplo, de P para Q, e aí sim comparar o vetor em Q. O vetor já estava aqui com o vetor transportado. E esse transporte quem faz é a conexão. Ele conecta vetores em pontos diferentes da variedade, certo? Tudo bem. Como ele vai fazer essa conexão, aí eu tenho que, como eu já falei, entrar com a conexão de algum lugar. Da onde vai vir também não importa pra gente agora. Vai importar daqui a pouco. Mas ou é colocada por fora ou pode vir da métrica, chamada de conexões métricas, que vai ser o caso da relatividade geral. Mas a princípio ela vem de fora. Então tá. O ponto P e Q é ligado por uma curva. Curva gama, que eu posso botar o parâmetro T. Ok? Então esse T aqui, ele é o parâmetro da curva. Por isso que é dAmi dt que a gente chama. A gente está supondo que existe uma curva entre P e Q, que liga esses dois pontos, e a gente está derivando esse campo vetorial em relação a essa curva. Okay? Existe, como a gente já falou, uma parametrização φ, que leva aos reais, onde a gente tem um sistema de coordenadas. Então eu posso usar a regra da cadeia aqui, escrever da seguinte forma: dAmi dxmi dxmi dt, certo? Como P e Q são pontos infinitesimalmente próximos, eu posso considerar que a curva no ponto P é aproximada por um vetor tangente, que é o dxmi dt. Ok? Então, esse dxmi dt é um umi. E esse dA dxmi é o que a gente vai chamar de nabla. Nabla mi, certo? Aí sim, de A, eu usei o mesmo mi, né? Não posso. Aqui tem que ser ni. Perdão. Ni. Agora aqui é mi. Que isso é um índice mútuo.
Então, veja, aqui está a relação entre esse objeto, certo? A diferença é que aqui está contraído pelo unir, ou seja, está derivando uma direção arbitrária, todas as direções. Mas eu posso escolher uma direção só para derivar. E aí, quando eu escolho uma direção só, eu entro com nabla mi, que é derivada covariante numa direção que eu vou escolher. Então, a gente vai ter em grafitação expressões tensoriais do tipo G mini igual a capa T mini, que eu vou poder aplicar um derrom rho, se eu quiser, dos dois lados da equação. Vai ficar derrom rho G mini igual a capa derrom rho T mini, certo? Então estou aplicando a derivada covariante nesse sentido aqui, que é a mesma coisa que isso, só que derivando numa direção específica. E aí, qual é a direção? Bom, aqui esse é um índice arbitrário, né? Esse rua está aberto, eu escolho qual é a direção que eu quero derivar, certo? Como se fosse uma derivada parcial. Então, isso que eu queria chamar a atenção, a diferença entre essa expressão aqui e essa. Elas são a mesma ideia, só que um pouquinho diferentes uma da outra. Que eu costumava confundir porque que às vezes chamava isso aqui de derivada covariante e às vezes o nabla. Ok? Ambos são a derivada covariante. Certo. E aí eu falei que essa derivada covariante ela vai precisar obedecer algumas propriedades. A mais importante é a de linearidade. Então eu vou me ater só nela aqui, linearidade. Certo? Basicamente isso quer dizer que a derivada numa direção mi, perdão, não era mi, é u. Quando eu escrevo dessa seguinte forma, nabla u, que é u. Aqui eu estou dizendo qual é a direção do vetor que eu estou derivando, né? A direção do vetor tangente. Isso aqui é a nomenclatura. Isso aqui é o que? Isso aqui, por definição, é o mi, nabla mi. Ok? Então tá. Então a linearidade é que derrom u, x mais y, onde x mais y são tensores, vai ser nabla u x mais nabla u y, ok? Eu vou ter que ter uma linearidade aqui também, u mais v, mas não precisamos entrar nisso agora. Vou formalizar isso na próxima aula. Então isso quer dizer que a derivada tem que ser linear. Então uma forma de fazer isso é já escrever em termos de componente, que eu vou começar falando em termos de componente que fica mais fácil. É dizer que a derivada covariante, o nabla, isso aqui eu vou aplicar em um vetor a mi, vai ser a derivada parcial a ni, mais, prestando atenção nos índices, e mi, ni, sigma, a, sigma. Veja bem, então é a derivada parcial mais um objeto que é chamados... Bom, essa aqui é a conexão escrita em termos de componente, ok? Se for a conexão da relatividade geral, vai ser chamado de símbolo de Christoffel ou Christoffel. Então, basicamente, a gente vai pegar o vetor A e derivar, e aqui ele vai meio que transformar o vetor A, fazer como se fosse uma rotação no vetor A e vai dar a minha resposta. Ele vai pegar o vetor, transportar para cá e tirar de alguma forma. Ok. O que eu preciso agora é saber como é que eu acho essa conexão. Não necessariamente como é que eu acho, mas como é que ela se transforma. Então vamos ver isso agora. Eu queria falar mais alguma coisa antes disso. Deixa eu tentar lembrar. Sim, lembrei. Antes de falar da derivada em vetor,
já deu uma ideia da derivada em vetor. Vamos ver o seguinte, a derivada vai ser aplicada a qualquer tensor. Então ele vai ser aplicado a tensor do tipo 0, 0, que é uma função. Eu estou tirando sempre t, mas acho que o correto é tm, porque é o tensor na variedade m. Tm00 é uma função. Então a gente tem que começar definindo como é que o nosso derivado covariante atua na função. E isso aí é bem simples. Uma função, a derivada covariante da função é igual à derivada parcial da função. Ok? Ou, se eu quiser escrever isso em termos sem especificar o sistema de coordenadas, eu digo que a derivada na direção u do vetor u da função vai ser o vetor u aplicado à função, né? Que vai ser o próprio dmi-φ. Não, aqui eu tenho que aplicar todo, né? Viu? A diferença aqui tem que ser o mi dmi φ. Ok? Mesma coisa aqui, só que na função você não tem essa parte da conexão, é só a derivada parcial. Ok, a função é muito simples. A derivada covariante da função, a derivada parcial da função. Agora eu tenho que saber como é que essa conexão, qual é a propriedade de transformação dessa conexão. Vamos começar isso fazendo da forma clássica. Qual é a forma clássica de explicar isso? É o seguinte, eu quero que dmi linha a linha, ou seja, a conexão, a derivada do vetor em relação às coordenadas xmi seja um objeto tensorial. Então tem que ser dρ x linha, dρ x ni, dρ x mi, dρ x linha, dρ mi a ni. Eu quero isso. E aí eu vou ter que abrir os dois lados e igualar, e eu vou descobrir como é que se transforma aquele objeto com o sistema de conexão. Vamos começar fazendo assim, que é a forma clássica de explicar e é a forma mais simples de chegar ao resultado. Na aula que vem eu vou formalizar um pouco e vamos mostrar como é que a conexão se transforma de uma forma mais sem entrar tanto em termos de componente, em termos de sistema de coordenadas. Vamos lá. O lado esquerdo vai ser d a ni dx mi linha mais gama ni linha mi linha. Vou escrever d mi linha, d linha, rolinha, a rolinha, tá? Isso aqui não vai ser um tensor, certo? Eu estou botando os links, mas ele não vai ser um tensor, a gente vai ver. Igual dx linha, dx mi, dx mi, dx mi linha. E aqui vai ser dρ a ni dx mi mais ni mi sigma a sigma, ok? Mas para poder comparar, eu vou ter que abrir esse A e abrir esse dρ. Então isso aqui vou tentar não me enrolar aqui. Primeiro vou abrir o A. O ani vai ser dρ x ni linha, dρ x alfa a alfa.
E esse aqui vai derivar em relação a um beta. Então aqui vai ter um beta e aqui um milinha. Pronto. Mais a parte de cima, nilinha, milinha, rolinha. O A tem que abrir também, né? O A vai ser T-ROM X rolinha, T-ROM X alfa, A alfa, igual a esse lado de cá. Então aqui eu tenho que derivar tanto nesse termo quanto nesse termo. Eu vou fazer bem com calma aqui. T-ROM X beta, T-ROM X milinha, T-ROM segundo de X nilinha, T-ROM X beta, T-ROM X alfa, A alfa, mais T-ROM X beta, T-ROM X milinha, T-ROM X ninha, T-ROM X alfa, T-ROM X beta, A linha, mais lambda, nilinha, milinha, rolinha, T-ROM X rolinha, T-ROM X alfa, A alfa igual esse lado aqui. Então tem que comparar isso aqui com isso aqui. Vou pausar o vídeo rapidamente para eu não me enrolar no resto da conta. Vamos lá. Acho que não vou me enrolar não. Eu vou me enrolar, mas se enrolar faz parte. Esse termo aqui se parece muito com esse. Deve ser o mesmo. Só reorganizar, tem que ser o mesmo. Só reorganizar os índices. Então aqui é alfa e aqui é ni. Então eu vou trocar alfa por ni. Ni. Ni tá contraído em ni, mi, milinha, nilinha. Aqui é alfa, eu vou chamar de ni. Posso fazer isso. Então o beta eu vou chamar de mi. Ok, então ni, mi, milinha, nilinha, ni. Opa, então esse termo aqui é o mesmo que esse. Ok, agora já melhora. Eu só fico com esse termo aqui, que é T-ROM X milinha, T-ROM X ni, T-ROM X mi, T-ROM X milinha, ni, mi, sigma, A, sigma. Agora o A eu tenho que também ter o mesmo índice. Então aqui está alfa, eu vou colocar alfa aqui. Pronto, só rearrumando os índices. Ok? Como isso aqui vale para qualquer alfa, para qualquer A, para um A arbitrário, no fim eu posso juntar tudo e colocar o A alfa multiplicado por tudo. Então eu vou, é como se fosse tirar ele. Na verdade eu estou agrupando todos os termos e vai multiplicar por A alfa. Para separar esse termo aqui, que é o que eu quero ver como se transforma, eu vou multiplicar pela inversa disso aqui, certo? Na verdade, para poder fazer a regra da cadeia. Então vai ser por dx alfa, dx beta está sendo usado, gama, sigma, lambda, né? Isso aqui é um lambda, é lambda. Ok? Então isso aqui, quando contrair esses dois, vai dar um delta rolinha lambda. Certo? Certo. Deixa eu ver se está certo. Alfa
alfa. Deixa eu ver aqui no livro. Só que eu tenho que para ser condizente, eu vou chamar isso aqui de alfa líquido, né? Porque não. Mas eu tô tomando dois termos coordenadas diferentes. Deixa eu pensar nisso. Mas não tem problema, eu posso derivar em relação à alfa-linha. Não tem problema, vai ser um delta de qualquer forma. Que eu pego alfa, tem que ser em alfa-linha, com certeza. Então juntando, tem que ser porque eu tenho que tomar o delta tem que ser alfa-linha, com certeza. Porque para ficar um delta, rolinha é alfa-linha, eu tinha me enganado. Agora tá certo. Derrom alfa-linha, agora tá certo. Isso aqui vai dar ok? Isso vai transformar esse termo aqui em lambda, em gama, milinha, alfa-linha. Ok. Vamos multiplicar aqui. Esse termo aqui vai ser derrom x beta, derrom x milinha, derrom x alfa, derrom x lambda linha, derrom 2, derrom x ni, derrom x beta, derrom x alfa, certo? E esse último termo aqui, desculpa pela bagunça aí, mas vai dar certo. Derrom x milinha, derrom x ni, derrom x mi, derrom x milinha, derrom x alfa, derrom x alfa lambda linha, sigma ni mi alfa, porque eu multipliquei isso aqui por alfa, certo? Tudo bem. Ok. Agora posso juntar, né? Isso aqui vai ser isso. Por que eu perdi um sinal? Tem um sinal perdido aqui, eu tenho que achar esse sinal. Não, eu não perdi um sinal não, eu posso redefinir também. Vamos juntar agora tudo que eu tenho. Eu tenho aqui a conexão desse lado. Vai ser igual essa parte aqui, que é dx milinha, dx ni, dx mi, derrom x milinha. Essa conta vocês têm que fazer uma vez na vida, né? Eu estou fazendo aqui abrindo, mas a ideia é que vocês façam. Mi alfa. E aí teria que ser um menos, porque eu vou passar isso aqui igual a isso, menos isso aqui. Derrom x beta, derrom x milinha, derrom x alfa, derrom x milinha, derrom 2 milinha, derrom x beta, derrom x alfa. Não, eu perdi um sinal. Eu perdi esse sinal. Não, perdi um sinal não. É menos mesmo. Eu acabei de achar um erro no livro do Sam Carroll. O livro do Sam Carroll tá com mais aqui. E não estava achando esse mais aqui, esse sinal. Aí eu fui conferir no de inverno. Do de inverno tá correto.
Então, a conexão se transforma desta forma. E a gente pode ver o seguinte: o primeiro termo é exatamente o termo de uma transformação de um tensor, certo? Se a conexão fosse um tensor, teria só esse termo, mas a conexão não é um tensor, o que é meio óbvio, porque o papel da conexão é transformar algo que não era tensorial, que é derivada parcial, é complementar, ou melhor, excluir algo, né? Tirar o erro da derivada parcial para que fique um tensor. Então ele não poderia ser um objeto tensorial. Ele tem esse outro termo aqui que o impede de se transformar como um tensor. Exatamente da mesma forma que a derivada parcial tem um termo extra que a impede de se transformar, de ser um tensor. Então é assim que a conexão se transforma perante uma transformação de coordenada. Façam essa conta aqui quem nunca fez para mostrar isso. E na próxima aula eu vou voltar a falar da derivada covariante, só que de uma forma mais abstrata agora. A gente vai ver as propriedades dela de uma forma mais abstrata. Então essa aula ficou um pouco longa porque eu abri essa conta aqui, mas é importante que seja aberta e que vocês façam. Então um abraço, até lá. Até a próxima.